A paz, amados, é um prazer estar com vocês aqui, podendo compartilhar as Escrituras Sagradas. Eu quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 14. Assim diz a Escritura do Senhor. Diz o seguinte, olha. Em Icônio, Paulo e Barnabé entraram juntos na sinagoga judaica e falaram de tal modo que veio a crer grande multidão, tanto de judeus como de gregos. Mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram os ânimos dos gentios contra os irmãos. Entretanto, demoraram-se ali muito tempo, falando ousadamente no Senhor, qual confirmava a palavra da sua graça, concedendo que por meio deles se fizessem sinais e prodígios. Mas dividiu-se o povo da cidade, uns eram pelos judeus e outros pelos apóstolos. E como surgisse um tumulto dos gentios e judeus, associados com as suas autoridades, para os ultrajar e apedrejar. Sabendo-os eles, fugiram para Listra e Derbe, cidades da Licaônia e circunvizinhança, onde anunciaram o Evangelho. Em Listra, costumava estar assentado certo homem aleijado, paralítico, desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. Esse homem ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que possuía fé para ser curado, disse-lhe em alta voz: apruma-te direito sobre os pés. Ele saltou e andava. Quando as multidões viram o que Paulo fizera, gritaram em língua licaônica, dizendo: os deuses em forma de homens baixaram até nós. E a Barnabé chamaram Júpiter e a Paulo Mercúrio, porque era este o principal portador da palavra. O sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para junto das portas touros e grinaldas, queria sacrificar juntamente com as multidões. Porém, ouvindo isso, os apóstolos Barnabé e Paulo, rasgando as suas vestes, saltaram para o meio da multidão, clamando: Senhores, por que fazem isto? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o Evangelho para que destas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, o qual nas gerações passadas permitiu que todos os povos andassem nos seus territórios, nos seus próprios caminhos. Contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo o bem, dando-lhes do céu chuvas e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. Dizendo isto, foi ainda com dificuldade que impediram as multidões que lhe oferecessem sacrifícios. Sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e Icônio, e instigando as multidões e apedrejando a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando-lhe por morto. Rodeando-o, porém, os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. No dia seguinte, partiu com Barnabé para Derbe, e tendo anunciado o Evangelho naquela cidade, feito muitos discípulos, voltaram para Listra e Icônio e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé, e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus, promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, e os encomendaram ao Senhor em quem havia crido. Atravessando a Pisídia, dirigiram-se a Panfilha, e tendo anunciado a palavra em Pergue, desceram a Atália. E dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido recomendados a graça de Deus para a obra que havia já cumprido. Ali chegados, reunia a igreja, relataram quantas coisas fizeram Deus com eles, e como abrira aos gentios a porta da fé, e permaneceram não pouco tempo
com os discípulos. Aleluia? À luz desse capítulo, então, é importantíssimo você entender aqui que o Paulo e o Barnabé, eles estão aí na cidade fazendo o quê? Falando das Escrituras Sagradas, pegando a história desde lá de Gênesis, participando com o povo que sabia, que eles meditavam nessas Escrituras nas sinagogas e anunciando através disso a chegada de Jesus Cristo. Então assim, que Jesus era o Filho de Deus, e essa é a função da igreja, anunciar Jesus Cristo através das Escrituras Sagradas. E aí, a Bíblia diz que lá em Icônio, né, Paulo e Barnabé, eles entraram na sinagoga judaica e começaram a falar, e grande multidão creram neles, tanto de judeus como de gregos. E aí, os judeus incrédulos começaram a fazer o quê? A criar intrigas. E é muito comum isso, entendeu? Por exemplo, a pessoa fala que tem que ser democrático, mas não tem jeito. E muitas pessoas, é o seguinte, que não concordam com algumas coisas, o que vão fazer? Eles vão lutar contra. Né? Quer dizer, não concordar é um direito que nós temos. Você pode optar. Nós lemos aqui que Deus deixou você escolher o caminho. Ué. E nunca faltou, para você que está escolhendo o seu caminho, nunca faltou chuva, sol. Deus deixa você. Mas quando se fala que essa parte de cristianismo aqui, observe o seguinte, que as pessoas começam a se defender a religião. Mas os judeus, os incrédulos, incitaram os irmãos, os ânimos dos gentios contra os irmãos. Quer dizer assim, então, essa briga religiosa aí, um falando contra o outro aí, e a Bíblia diz o seguinte aqui, ó, quem não crê, não creram, e começaram a levar as outras pessoas a lutarem contra também. Quer dizer, você não tem o poder, quer dizer, gostaríamos que você tivesse essa oportunidade de você ler e formar a sua opinião. Mas nem sempre vai acontecer isso. É mais fácil você ficar ouvindo, é mais fácil você ficar ouvindo o outro. Você não lê, você não busca, você não quer crescer. Você quer viver de opiniões alheias. Então, é que o outro falou, mas você mesmo não tem uma opinião, você não foi buscar na autoridade de Deus inspiração, direção, para você formar a sua opinião. E é um dos nossos propósitos, você forme a sua opinião através das Escrituras Sagradas, que você entenda melhor aí o Deus da história, tá legal? E aí, eles foram falando novamente, e aí dividiu a cidade. E aí a Bíblia diz aqui que dividiu-se o povo, uns pelos judeus e outros pelos apóstolos. E como surgiram a multidão para pegar os dois, o que eles fizeram? Saíram para outra cidade. Então eles foram para Listra e Derbe. Volto a dizer que é importante você pegar no final da Bíblia que tem uns mapas comuns aí das viagens missionárias. Nós colocamos aqui para você entender que essas cidades existem, não são históricas, não são historinhas, existem, eles saíram daqui para lá e naquela época só existia esse bloco de terra. Nós aqui embaixo ainda não existíamos, vou pensar assim, né? Nós estamos aqui no Brasil, nós não existimos ainda, só aquele bloco de terra lá era conhecido, tá legal? Agora, na outra cidade, lá em Listra, está dizendo no versículo 8, tinha um homem lá que era aleijado, paralítico desde o nascimento dele. E a Bíblia diz que o Paulo olha para ele e inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele vê que o homem tinha fé para ser curado, o homem queria ser curado, ele tinha fé. Então, como é que você pode ver que outra pessoa tem fé? Se você tem fé. Porque assim, há uma empatia de ideias, há uma empatia de propósito. Aquele homem tinha fé para ser curado. E Paulo fala assim, olha, levanta e anda. E o homem automaticamente levantou e andou. E aconteceu um problema aí. Como aquelas pessoas eram todas místicas, acreditavam toda essa parte de mitologia, tinham os templos de Deus, dos deuses. A Bíblia diz aqui, olha só, que quando as multidões viram o que o Paulo fizera, gritaram que os deuses em forma de homens baixaram entre nós. E automaticamente aí o Barnabé chamaram de Júpiter, o deus Júpiter, e o Paulo Mercúrio. E o que aconteceu? O sacerdote de Júpiter, cujo templo estava lá próximo, eles já trouxeram animais para sacrificar aos deuses ali, acreditando realmente que eles eram o deus Júpiter e Mercúrio. Só que aí, olha, isso é um cuidado, porque assim, quando você coloca no seu coração de servir a Deus, e Deus conhece o seu coração, Ele conhece o meu coração, conhece o nosso coração,
pode acontecer, e se Ele quiser se manifestar prodígios e sinais através da sua vida para salvar outras vidas, Ele vai fazer isso, porque Ele é Deus. Nós não podemos esperar que Deus cure todo mundo, não é isso. Nós gostaríamos que Deus fizesse isso, mas não dá para entender por que não. Mas quando Deus quiser te usar, Ele vai te usar no dom de cura. E aí a Bíblia diz o seguinte, que toma muito cuidado com isso, porque as pessoas podem te endeusar. E você não pode se colocar no lugar de Deus. E aí o Paulo e o Barnabé, ouvindo isso, olha só, um grande exemplo, rasgaram as vestes, saltaram no meio da multidão, clamando o seguinte, Senhor, não faça isto, versículo 15. Nós também somos homens como vocês, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o Evangelho, para que dessas coisas vãs você se converta, para que você deixe essas coisas vãs e se converta ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo que lá. E olha que lindo. Então, você toma muito cuidado. Se coloca no seu lugar, você está sendo usado por Deus para anunciar o Evangelho de Deus. Paulo e Barnabé dão esse exemplo. Então, qual é o nosso objetivo? Então, fazer com que as pessoas se convertam dessas coisas vãs, se convertam a Deus, que é o Deus vivo. O nosso Deus está vivo. E Ele que fez o céu, a terra, o mar e tudo que nelas há. Então o apóstolo Paulo já começa aqui a nos dar as diretrizes de como servir a Deus em espírito e em verdade. Que passaram por lutas, ameaças, sofrimentos, mas o importante é você se preocupar e entrar no reino de Deus. E aí, com muita dificuldade, e as pessoas com muita dificuldade, eles conseguiram não oferecer sacrifício. E aí sobreveio, porém, vieram os judeus lá de Antioquia, lá de Icônio, instigando as multidões. Sabe o que eles fizeram? Olha só, ele saiu de Deus e foi apedrejado em questões de horas. E o Paulo é apedrejado, arrastado para fora da cidade, dado como morto. Olha só. Por quê? Porque ele se recusou a ser chamado de Deus, Mercúrio, o Barnabé de Deus Júpiter, e está dizendo que existe um Deus, Deus está vivo. Se converta dessas pessoas, dessas coisas, sai, deixa essas coisas vãs. E, porém, ele é dado como morto, e a Bíblia diz que não. Aí quando chegaram a rodeá-lo, os discípulos levaram para fora da cidade. No dia seguinte, eles saíram de lá para Derbe, foram para outra cidade, e tendo anunciado o Evangelho naquela cidade, e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé. Olha só, e esses são os objetivos, exaltar as pessoas a permanecer firmes na fé, e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. E eles voltam para Antioquia, e lá eles se reúnem com a igreja, dão testemunho de tudo o que aconteceu e permaneceram muito tempo lá junto com os discípulos. Aleluia? Versículo 27. Ali chegados, reunidos na igreja, relataram quantas coisas fizeram Deus com eles e como abrir as portas, né, da fé para os gentios. Então, essa é a nossa missão como cristão, anunciar o Evangelho através das Escrituras Sagradas. Nós teremos oposições, pessoas que não acreditam, não tem problema. Você é livre para acreditar, Deus não vai retirar o sol sobre você, se você crê ou não, mas o importante é que você entenda que Deus está vivo, que nós temos que pregar um Deus vivo, que o apóstolo Paulo, Barnabé aqui, eles estão dizendo que eles eram homens como eu, como você, sujeitos aos mesmos sentimentos, que eles não eram deuses, eles representavam Deus aqui na terra, anunciando a palavra. Isso é importante vocês entenderem, que a missão deles era fazer com que as pessoas lessem, crescessem e entendessem que Deus quer operar na vida delas, quer transformar vidas através da vida deles. E esse é o nosso objetivo, fazer com que você entenda, que você leia,
que você dê um start para a leitura, que depois você vai se aprofundar, que é importante você ler novamente com mais calma, pegar livros paralelos de estudiosos que tentam explicar os costumes das pessoas, mas que você nunca deixe de pedir inspiração para o Espírito Santo de Deus, que é o autor do verdadeiro do livro, que inspirou essas pessoas a escrever esses livros aqui, dando testemunhos para que você entendesse aí o que nós estamos fazendo hoje, aqui, 2000 anos depois dessa história que nós estamos lendo aqui do livro de Atos. Então é importante que você entenda que Deus está vivo e quer que você entenda que é necessário que você leia, que você conheça a história que Ele permitiu que fosse escrita, para que você dependa cada vez mais e sirva melhor o Deus da história. Conte conosco. Esse projeto foi feito para que você aprenda a ler a Bíblia juntos aqui e que se aprofunde mais ainda. Que aqui seja apenas o início de um projeto que Deus tem na sua vida, que é transformar a sua vida através da sua própria vida e transformar outras vidas, para que as pessoas cresçam e dependam cada vez mais de Deus. Aleluia! Um beijo para você, continue arrumando tempo para ler a Bíblia aí, 10, 15 minutinhos por dia, 20 minutos por dia, agradeça a Deus continuamente, que Deus vai transformar a sua vida no poder do Espírito Santo de Deus. Amém? Um beijo para você e até a próxima. Tchau!